Programa Atividade chegando para mais uma edição. Gente, vamos falar um pouquinho, ou até um pouquinho bastante, do Campeonato Brasileiro, especialmente da dupla Grenal, tá? Porque é lamentável o que vem acontecendo com 2 grandes clubes do estado do Rio Grande do Sul, portanto do país, da elite do futebol brasileiro, que chama-se Grêmio Futebol Porto Alegrense e Sport Clube Planalto. Ambos, na rodada do final de semana, protagonizaram para suas torcidas, para a tabela da competição, horrores. Tanto por conta de direções, de elenco e de comissão técnica. Eu vou dizer uma coisa, eu tinha uma vou começar assim pelo Internacional, esse Pesolano aí eu tinha como um bom treinador, achei na largada aí que ele deu uma metida bonita e tal, tal, tal. Agora a própria torcida vem criticando o treinador, a imprensa, né, eu digo os especializados, no futebol, né, os colegas jornalistas, comentaristas e tal, que a gente aqui faz en passant isso aí, né, por nosso gremismo, nosso coloradismo, as componentes da nossa bancada. Mas o Grêmio contra o Cruzeiro protagonizou um fiasco lá no Mineirão, Minas Gerais, perdeu de 2-0. O Internacional para o Mirassol, lanterna da competição, perdeu por 2-1, esse feito assim ao apagar das luzes. Quer dizer, não se estabelece, não se consegue, visualizar a esse tipo de desempenho com 2 clubes da dimensão do Grêmio e do Inter e com o pior, com o que eles gastam com seus atletas. Tem gente que ganha R$ 2.000.000 por semana, R$ 2.000.000 por mês. Os senhores sabem o que é isso? Um um clube aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, pagando R$ 2.000.000, por exemplo, para um atleta. A folha de pagamento vai 16, 15, 18, né, Grêmio e Inter. E o resultado, pífio, vergonhoso, é impossível. Passando para o Grêmio, eu acho que esse treinador Luiz Castro foi um erro da direção. Agora é moderno, né, traz do Uruguai, da Argentina, de Portugal, treinadores, né, não temos no Brasil, os caras conhecem a aldeia. Esse Luiz Castro, para mim, pode ir embora. Paga a rescisória, que vai sair barato, porque se mantê-lo, vai enterrar mais ainda a equipe e o Grêmio pode olhar aí uma segundona, o que pode acontecer com o co-irmão Sport Clube Internacional. É complicado. José Vilmar Govinasc. Pois é, depois deste prólogo do mestre José Silvas, a gente tem que realmente continuar lamentando esse desgaste, esse desempenho desastroso da dupla Grenal. Isso é ruim para nós gaúchos em relação frente ao cenário, né, do futebol brasileiro. É muito ruim. A gente vira chacota, vira, né, um time desprezível aí que: "Ah, vamos lá jogar com aquele timeco que vai ser um abraço". Então, na verdade, o que nós estamos hoje verificando é justamente isso, né, o Grêmio Internacional, disputando para ver quem não vai cair na zona de rebaixamento, quem não vai cair para a Série B no ano que vem. O que está nos restando, né, porque nós não temos, assim, muita esperança. Como disse o José Silva, quer dizer, são erros da direção, erros do elenco, erros da comissão técnica, é um erro generalizado da equipe. O Pesolano, por exemplo, que é aparenta ser um técnico, de conhecimento, um técnico que tem realmente respeitabilidade, que conhece, como se coloca no campo os jogadores. Agora eu quando vi antes do jogo contra o Mirassol, quando eu vi a o elenco que estava sendo escalado, eu já vi de cara, assim, já começou pelo Antony, eu digo: "Puxa, mas por que o Antony?", tá. E aí dali pra frente foi, por que o Alan Patrick? O Alan Patrick já não dá mais pra começar jogo. O Alan Patrick tem que colocar, se for o caso, no final do jogo, mas não no início do jogo, ele não tá desempenhando. O Alan Patrick ou tá cansado ou a idade pegou, alguma coisa da desmotivação, mas não tá jogando. Depois quando o técnico Pesolano, quando passamos para o segundo tempo, já com 2 gols do Mirassol, né, ainda me troca lá o Bruno Gomes, pelo pelo
agora faltou o nome aqui, que é pior que ele ainda, tá. Então, na verdade, assim, ó, nós não tivemos nenhum desempenho. Há quem diga: "Ah, mas nós tivemos mais posse de bola, mais domínio de bola no primeiro tempo". Ah, isso aí não se converteu em nada. Eu penso o seguinte, para o Internacional, tá, o técnico, na minha humilde opinião, o técnico tem que pensar da seguinte forma, tá: todo elenco é ruim. Não adianta A, B, C, todo é ruim. Carboneiro, todo mundo é ruim, tá. Então tem que pensar o seguinte: coloca os mais velozes, os caras que correm mais. E aí nós vamos ter realmente, talvez, um resultado mais significativo. Agora, querer insistir com os mesmos para fazerem as mesmas coisas, ou se esconderem ou se arrastarem em campo, o resultado é esse, né. O resultado é sempre perdendo ou não é. O Internacional tá jogando assim, quer dizer, se ganhar de 1-0 é goleada, é goleada. Então se ganhar de 1-0 é goleada. Tá jogando nesse espectro, né, de possibilidade, né. Agora fora isso, o Internacional tá realmente deixando muito a desejar e do jeito que vai, né, não vai conseguir se manter na primeira divisão no ano que vem. Do jeito que vai cair pra segunda divisão. É, Eduardo Ornelas. No rumo da prosa, se os times, Bobina, vierem dizer: "Vamos disputar com aquele timeco", também vai ser goleada, É. porque daqui a pouco nós vamos entrar no esquecimento. Nem disputado vai ser o jogo na cabeça dos times que virão aqui, vai ser só para cumprir tabela. E isso é horrível para o Rio Grande do Sul, para todo mundo, para a população, para a economia, para todo mundo. Os times têm que vir aqui acreditando que vão disputar. Mesmo que acreditem ser um timeco, porque daqui a pouco nem disputar eles acreditarão que estarão fazendo. E isso é horrível, né, é como se tivesse ido jogar com um time de várzea. É tenebroso. O próprio Esporte Clube São José, eu estava vendo nas redes sociais ali, a torcida tá empolvorosa contra o time, perde para times, assim, de expressão alguma, mesmo na categoria dele. Os times agora, o Grenal, a dupla Grenal, também na categoria dela, então não estão fazendo a menor diferença. Com certeza, Silvas, isso é decorrência lógica das administrações. Como bem dissesse, não há dúvidas, não há dúvidas e tá aí o resultado. E o grande problema do futebol e clubes como o Grêmio e Inter, que não são SAFs, são clubes, são sociedades, né, é que as direções brincam com o capital, né. Porque é impossível fazer contratações bilionárias, como essa do TT no Grêmio, que não entrega nada, um atleta, tô dando um exemplo, é vergonhoso. Um elenco caríssimo, pagando uma folha de em torno de 15 milhões por mês, é muito dinheiro, meu Deus. Retorno zero. Não, é retorno zero, é vexame, é vexame. Ou seja, isso é um estelionato que estão fazendo com o dinheiro do clube, porque não pode se pagar essas fortunas sem nenhum resultado positivo para um clube da grandeza do Grêmio ou do Internacional, lamentavelmente. E a tor Internacional, por exemplo, tem o Botafogo agora, É. e a lá E torcida já aí fora está se dando fora, conta. é, vai ser em Brasília o vai ser jogo. lá pois é, aí vamos levar agora a brincadeira é essa, né, quando o Internacional joga fora, então tem que levar o estádio não, o Grêmio tem que levar o estádio junto, né, Mas e o o Grêmio nem em casa rende, o é, Grêmio em casa perde ou é. empata, tem apresentações Agora, pífias também. essa contratação do TT foi 59 milhões, A não é? maior da história lá que pagaram, nunca pagaram Essa tanto dinheiro. porque eu sempre disse, eu Numa não vou empresa não não acontece isso, né. mas eu não vou retirar o que eu disse em relação ao novo presidente do Grêmio, é um homem preparado, Não, grande expectativa. grande É, expectativa, né. ma Um homem que veio da gestão, veio da área bancária, é. especializado em gestão, não é, e além do que também um conhecedor de futebol, foi vice-presidente, foi diretor, lá do Grêmio e tudo mais. Eu tinha grande expectativa, agora contratar um camarada por 59 milhões
e um salário Não, alto, é né. outra coisa, uma odisseia para trazer o atleta, uma Pois é. odisseia, entende. Esse Borré lá no Internacional foi a mesma Nossa coisa. Para senhora. buscar esse Borré, foi a Foi, direção internacional foi para a foi. Alemanha, Foi passaram uma horrível. semana, 10 dias por lá, um turismozinho também, não faz mal para ninguém, para trazer o seu Borré, Envolvia a que é Rússia, a uma Alemanha, não sei vergonha. o Ontem quê. foi criticado, ontem, violentamente pela imprensa especializada, É. também, né. O seu Alan Patrick, que era um símbolo, né, técnico da equipe do Internacional, não tem mais nem fôlego, também não é nenê de colo, já está rodado, né. As competições são muito sacrificam demais o atleta, né. Agora, por exemplo, tem Copa do Brasil, o Grêmio tem Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Olha só, quer dizer, é um jogo atrás do outro, né. Então, dá margem ao técnico incompetente dizer: "Pois é, eu não tenho tempo de montar a equipe, porque é viagem, 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 jogos um em cima do outro e tal". Então é isso que acontece. Tá tudo errado no futebol brasileiro, lamentavelmente. O que que tu ia falar, ô Dornelles? Não, não, falasse já tudo que exatamente isso. É uma pena. Então tá. Muito bem. Vamos adiante então, falando de coisas bem boas, né, que nós temos aqui para falar. Por exemplo, vamos falar aqui O Thiago Maia. do nosso Banrisul, por exemplo, né. Olha só, tá aqui, ó. O Banrisul apresenta aí o Banriway. Isso é um negócio fantástico, eu digo todos os dias aqui, né. A conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Sem tarifa mensal, Banriway oferece Pix, Banricompras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar na prática o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais consistentes e conscientes desde cedo. Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. É exatamente a escola para essa criançada, esses jovens, esses adolescentes, a saberem a responsabilidade que tem que ter com o capital, com o dinheiro, né, e que o dinheiro para produzi-lo, para conquistá-lo, tem que se trabalhar, tem que se estudar, tem que ter responsabilidade. Então isso o Banrisul está fazendo um trabalho extraordinário, né, na conscientização e na educação em relação ao capital para essa juventude que está aí chegando para a atividade profissional, tá bom? Meu filho manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Muito bem. Daqui nós vamos até Sucos Petri, que é a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, 100% natural. A bebida do ano inteiro. É suco de laranja, é suco de uva, é água de coco, tudo 100% natural, sem adição de água, açúcares e sem conservantes. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Especialmente eu dou um recado aqui para a turma que faz o pique do lugar, faz a atividade física, né, academia, em relação à água de coco para hidratar seu organismo. É extraordinária, indispensável. Água de coco Petri. Tudo 100% natural, tá bom, minha gente? Grupo Zafari está aí, né, na década do seu centenário, né, já fez 90, se caminha para os 91 anos, um modelo de grupo empresarial, né, hoje tanto na construção, mas especificamente na sua raiz, que é os supermercados, né, o Hiper Zafari Ipiranga, o Bourbon, o supermercado Zafari, onde absolutamente em todos esses ambientes economizar é comprar bem. Temos uma mensagem maravilhosa aí para você. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein?
Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Sozinho aqui, ó. Sozinho. Pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Muito bem. Falamos também, aproveitando, Olina, né? Essência de vida, família Olina, que é exatamente um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão, causada por quê? Por excessos alimentares, né. Então, glutão sempre, né, quando tem que ter a família Olina aí à sua volta, porque é um auxiliar digestivo indispensável. Então, na hora da viagem, né, na hora da casa, da praia, do campo, da serra, no corporativo, escritório, consultório, sempre, sempre Olina, essência de vida, tá bom? Laboratório VESP, mais de 100 anos. Nasceu aqui em Porto Alegre, hoje tem uma sede maravilhosa, atendendo, né, o Laboratório VESP, todas as indicações e exigências Anvisa. Centenário, Laboratório VESP. Muito bem. Olha, entramos então aí, abril, estamos aí hoje a 20, amanhã 21. Aliás, amanhã 21 é dia do aniversário do Joaquim José Da Xavier. Silva Xavier. Eu vou fazer um plantão ali pela rua dele, ali para ver se, né, porque convite formal não tem, né, mas então fica na expectativa, se ele aparece, tu dá um abraço, e não dá um abraço, pode pintar Nós alguma estamos coisinha, falando uma canoinha. do nosso oftalmologista Joaquim Sim, Joaquim Xavier. José Xavier, sim, aniversariando amanhã, Perfeito, é amanhã. 21, É, 21 de Joaquim abril. José, 21 então o Xavier é um dos melhores oftalmologistas do país, é extremamente preparado, é uma figura altamente qualificada, cirurgião oftalmológico e tal. Um consultório, né, também consagrado, né, até pelo nível da sua clientela, né, de figuras, né, eh, conhecidíssimas que frequentam seu consultório. Então, o Xavier, além de tudo, é um grande gremista, né, conselheiro gremista histórico, e um grande amigo, né, um diplomata e um médico aí, né, que é consagrado especialmente nessa atividade tão importante que é da visão, né, que é a oftalmologia. Então os cumprimentos, o abraço ao Joaquim José Xavier pela passagem do seu aniversário, comemorando lá entre seus familiares, evidentemente, a passagem do seu aniversário amanhã, dia 21, dia do um dia importante Um amanhã, né. dia importante, né, É, Confidência Mineira, Tiradentes. é. Mas enfim, voltando ao então, como amanhã é dia 21, nós nos encaminhamos para maio, né. Já. Maio, mês 5, olha só, mês 5, o junho é a metade do ano, olha a velocidade, quem pode que aproveite a vida, porque homenageando ainda o Oscar, esse cestinha campeão mundial aí, uma figura também histórica, né, pela seu comportamento, né, um homem, além do esporte, desportista, um grande chefe de família, mas um caráter extraordinário, né, e com mensagens que ele deixou para todos nós, né, de viver, aproveitar a vida, etc e tal. Então tem que se fazer isso agora, não dá para deixar depois, se estiver enfermo, se aquilo, o velho chamar aí o pessoal daí, não adianta. Então tem que com pés no chão, tudo dentro dos pré-requisitos, aproveite a sua vida, porque ela passa muito rápido, né. Eu digo sempre aqui, nós estamos aí Natal, Ano Novo, passou o janeiro, o verão, o veraneio, a serra, as viagens, né, passou Carnaval, passou Páscoa, aí está chegando aí Dia das Mães, já em seguida, em maio, né, Uhum. dia do trabalho, evidente, mas essas datas importantes, Dia das Mães é uma das datas mais importantes, eu acho que perde só talvez para o dia do Natal, né. Eh Enfim, então o pessoal que aproveite bastante. Mas por que que eu estou falando nisso nesse tempo de velocidade? Porque já estamos aí, então, há quase, vamos dizer, mês 4 chegando no 5, outubro eleições, meio ano das eleições. E isso passa também, minha gente, assim, né, que é um cometa. E eu vejo que no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos candidatos ao governo do estado, ao Palácio Piratini, em profusão. Acho que tem 5 ou 6 aí candidatos, né, mais ou menos já credenciados, estabelecidos, para a disputa do governo do estado do Rio Grande do Sul. Claro que tem os expoentes aí, temos aí o Gabriel Souza, né, temos aí o outro candidato aqui, o Zuco, né, que despontam aí já como líderes nas pesquisas, etc e tal. Mas muita água vai rolar, a campanha tem que começar, rádio, televisão, essa coisa toda, então tem muito tempo, e examinar, evidentemente, as propostas desses candidatos todos, né, o conteúdo de propostas, o currículo desses candidatos
candidatos, né, o que que eles podem oferecer, garantir para a comunidade gaúcha e tal, né, que está ansiosa por governos bons. Tivemos aí esse que está esgotando agora, esse ano, que é o do governador Eduardo Leite, foram 2 mandatos aí, mas o do nosso delegado, né, que ficou, completando a gestão do Eduardo Leite no primeiro mandato, o delegado Sim, o Gabriel Souza, não, Gabriela é o vice-governador hoje, vice-governador esse que hoje. ficou no lugar dele, que era vice-governador, o delegado de polícia, me foge agora. Bem, eh, Foi diretor-geral da Polícia Civil, não, ele né, foi secretário da foi segurança secretário de inclusive, segurança. foi vice-governador no primeiro Sim, sim, mandato da primeiro do mandato do é, daqui a pouco surge o nome, aí a gente às vezes dá um mas enfim, então foi um bom governo, 2 bons governos aí, eu acho que o estado avançou bastante com o governo do Eduardo Leite, bastante. E, até um candidato um político que parece que nesse primeiro momento abandona, né, a urnas e tal, não declina de ser candidato a senador, né, porque tinha expectativa de ser um candidato à presidência da república, né, mas o Kassab optou pelo Mineiro, e então ele meio que se despede, parece que vai morar em São Paulo e tal, com seu marido, né, que atua num laboratório em São Paulo, é o que tem. Então temos essas expectativas desses candidatos todos. É o Agora, Ranulfo, né, Ranulfo, né, Ranolfo Vieira Júnior, Vieira, Ranolfo Vieira Júnior, delegado. né, eh, acho que é Vieira Júnior, não sei, coisa séria. Mas enfim, que temos aí de expectativas então desse desempenho de candidatos agora, né, começa a mostrar seus projetos e a população, o eleitor, né, que faça o bom uso do seu título de eleitor, que não jogue, como eu digo, na sarjeta, no ralo, porque depois não adianta, tem que ser agora, né, ele examinando detidamente os candidatos. Claro, estou falando no governo do estado, nós temos aí para senadores, deputados estaduais, deputados federais, tá, e presidência da república. Então, vamos abrir, né, os holofotes direitinho, ver quem é quem, para não errarmos né, nas decisões de votos. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente, examinar detidamente e ter a consciência que o voto é importante para nós todos e para o futuro do estado e do país. Fala, Goiás. O governo do estado aqui, ele tem uma característica um pouco diferente, né, porque já houve casos, como o caso, por exemplo, aquele primeiro caso que o Brito, que o o nosso lá de Caxias, que agora vai Rigoto, ser Rigoto, o Rigoto, Rigoto, né, também é agora candidato vai ao ser Senado candidato, também. ele começou com 3%, ninguém absolutamente dava nada pela candidatura dele, a Germano É, Rigoto. Começou com 3% e acabou ganhando a eleição. A mesma coisa aconteceu com o Ieda Cruzes também, é. não é. Começou com um percentualzinho parecido com o do Germano Rigoto e ganhou a eleição. Então a característica do Rio Grande do Sul aqui não significa que os 2 que estão despontando, que no caso são Luciano Zucco e Juliana Brizola, não E é, e e Gabriel Souza. e o Gabriel Souza, né, o Gabriel Souza, É, que eu não tem diria uma composição de partidos importante e tem um governador exato, atuando no MDB, sentido de etcétera. apoiá-lo, né, É, evidentemente. Então o é. governador Eduardo Leite vai até as eleições, fazendo tudo que pode, né, para a exposição do Gabriel Souza, Do que é o seu vice-governador, né. Exatamente, né. Mas aí aparecem lá pelo PSDB também o Maranata lá de Guaíba, É, aparecem prefeito de outros Guaíba. Tem prefeito de aqui da Guaíba. do CEPERS também, uma ex-presidente e tal. Mas Sempre vai ter não, assim, mas isso aí é mais para fazer depois, no no segundo segundo turno, turno, né, isso aí é tipo de somarem forças, moeda, né. de moeda de troca para o segundo turno, né. Depois Mas aí que eu quero entrar justamente naquilo que eu estava começando a falar, né. Não significa que algum deles que estejam hoje com pouca uma cotação lá embaixo, lá né. embaixo, não significa que não aconteça um novo Germano Rigoto, uma nova Ieda Cruz, algo do gênero assim, que essa é uma característica do Rio Grande do Sul, né, já houve 2 eleições, 2 pleitos eleitorais, bem nesse sentido, e aquela também do Olívio Dutra lá com em 98, 1998, com o Antônio Brito despontava assim como favorável, pá, mas era o cara não precisa nem fazer campanha, aliás, ele mesmo depois confessou que se culpou muito, né, pela falta de empenho, na campanha e perdeu
para o candidato Olívio Dutra, do PT, porque considerava a eleição ganha. Então o Rio Grande do Sul tem essa característica. Eu considero não considero nada absolutamente cristalizado, tá aberto aí, tem, é Luciano Zucco, é Juliana Brizola, é Gabriel Souza, quem está vindo por aí. O que está mais chamando a atenção neste pleito eleitoral, diferentemente dos outros, é a associação que houve da esquerda em torno de Juliana Brizola, para tentar retomar o poder no governo estadual. Isso é o que está chamando a atenção. Poderá dar resultado positivo? Olha, a gente sabe que as coisas, né, elas são bastante dinâmicas na política, né. Vai depender dos debates, vai depender das propostas, tá. Eu, sinceramente, não estou muito convencido que, haverá, essa possibilidade, né, de uma vitória, mesmo com a congregação aí de forças, né, da esquerda, mas pode acontecer. Nada é absolutamente improvável na política e, como eu disse, no Rio Grande do Sul não existe aquela coisa da certeza, não tem como a gente dizer: "Ah, o Zuco está na frente e vai ganhar disparado, de luz", não tem essa aí não, tá. Todo mundo vai ter que se puxar, vai ter que buscar o voto e apresentar propostas e se apresentar bem nos debates. É verdade. Fala, Eduardo Dornelles. Nesse campo da política, ouvindo diretamente do Govinatsky, assim, eu fico até constrangido de emitir qualquer opinião, porque é um professor Tá nessa brincando, área. Eduardo. Ocorre Tá em que campanha também? Exagero do meu amigo. ocorre ocorre que, na política, se eu não me engano, foi o Jânio Quadros que falou que ele evitava comentar com a esposa dele sobre desafetos políticos, porque ela não entenderia se na semana seguinte este desafeto do qual ele havia comentado estivesse sentado à mesa de jantar, desfrutando ali um momento com a família dele. A política é assim, a política tem essas memórias curtas, inclusive entre os próprios políticos. Há os interesses. Então, muitas vezes, nem sempre os interesses são ruins. Podem ser um interesse bom para a população, que tem que se eventualmente sobrepor ao ego ou à vaidade e dar lugar ao alcançar do objetivo para o bem da população. Isso também é um interesse. Mas a política tem dessas coisas, então esses fechamentos de chapa têm essas questões Uhum. também de: "Ah, agora nós estamos de bem, porque estávamos de mal, mas estávamos de bem antes de estar de mal, agora estamos de bem de novo". Então, me parece muito mais similar a um jardim de infância, né, em que é amigo no dia, no outro dia é inimigo e depois é amigo de novo. Mas se o interesse final for um interesse bom para a população, ok, faz parte da vida, faz parte do mundo, né. É assim que o jogo está sendo jogado. Eu espero que sim, as pessoas se mostrem como são, com o que pensam para a população agora na no na na nas campanhas eleitorais e não façam, estelionatos eleitorais para prometer uma coisa e depois, se eleitas, fazerem outra completamente diferente. Temos aí, no Rio Grande do Sul, então, temos aí 6 pré-candidatos, né. Então, temos novos nomes aí e tal, é uma turma grande. Tem que ter voto para essa turma toda, né. Não é fácil. Muito bem, o Mourão diz que não vota no Messias, né, para a Suprema Corte. A Suprema Corte que, lamentavelmente, no nosso país está muito desacreditada, né. Tá Bagunçou demais lá, a vitrine dos nossos ministros é ruim, né, se expuseram demais, estão envolvidos em muitas situações que um ministro da Suprema Corte não pode estar, não pode aparecer, né, não pode ter o escritório da sua mulher envolvida com empresas de grandes falcatruas, bilhões e bilhões de reais, e prepotências e não, né, atendendo à carta constitucional, que é indispensável também, fora, os envolvimentos em resorts, etc e tal, do A, do B, do C e a prepotência dos ministros. Então, lamentavelmente, passamos por um período extremamente ruim
de uma corte que deveria ser a grande escudeira da nação, no campo jurídico. Sabe que me chamou muito a atenção o pronunciamento aí do pré-candidato Romeu Zema, tá. O Romeu Zema disse o seguinte, aliás, ele está sendo bastante crítico e até usando palavras muito duras em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eh eh E ele disse o seguinte, isso me chamou muito a atenção e foi realmente uma declaração muito forte, no sentido de que se ele for eleito, ele vai propor uma modificação no Supremo Tribunal Federal, tá, mas assim, uma modificação contundente, tá. Eh, não sei se retirando os ministros, que ele iria propor ao Senado. Ele tá claro, só pode ser o Senado, a única instituição que tem competência para mexer no Supremo Tribunal Federal é o Senado Federal, não é. Então que ele iria propor uma reforma do Supremo Tribunal Federal para resgatar a credibilidade, porque os próprios ministros sabem, Eduardo, os próprios ministros sabem que a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, que é uma lástima, né, lamentável, a nossa maior instituição, a nossa instituição tem que ser realmente a instituição, a última instância, né, é a guardiã da Constituição Federal, a guardiã da legalidade, a guardiã da segurança jurídica, e ela está manchada, lamentavelmente está maculada, os ministros sabem isso, a própria ministra Rosa Weber já confessou isso, outros ministros já falaram sobre isso também, né. Então o Romeu Zema, ele foi corajoso nisso aí, dizendo: "Não, eu vou entrar pelo Supremo Tribunal Federal para reformar a não sei o quê, reformar o STF", né. E, de fato, né, porque lamentavelmente a CPI do crime organizado, que teve uma alteração na Constituição dos votantes, os senadores Marcos Duval, o senador Sérgio Moro foram trocados por 2 senadores do PT, e aí deu a aquela votação de 6-4 contra a aprovação do relatório final do senador Alessandro Vieira, eu acho que é, né, Alessandro Vieira, né, tá. Em represália, 2 ministros, 3, um xingou e os outros 2 ameaçaram, um ameaçou de cassação e outro ameaçou de inelegibilidade do senador, tá. Então, puxa vida, então como é que a gente fica nesse cenário todo, cidadãos comuns, reles cidadãos comuns, né, como é que a gente fica nesse jogo? A gente fica realmente alarmado, porque se os poderes brigam desta forma, de ameaças inclusive pessoais, dentro de um jogo que está legalizado pela Constituição Federal, a CPI do Senado em relação a ao crime organizado, como foi batizada essa CPI, ela está revestida de legalidade, está revestida, de possibilidade pela Constituição Federal. E aí vem a ameaça pessoal, aí é complicado, né, porque depois a gente sabe, né, depois do STF não há mais a quem recorrer, Por isso que Rui Barbosa disse que a pior ditadura que existe é a é a ditadura do do judiciário. judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. A ministra, Eliana Calmon, do STJ, se eu não me engano, em entrevista ao programa Roda Viva, Eu vi a entrevista. ela é perguntado por que que teria sido o próprio Bolsonaro que teria criado toda essa situação contra ele próprio, quando ele teria, exposto que a intenção dele era, reformar o STF e transformá-lo numa corte constitucional, puramente constitucional, que seria uma reforma ampla e bastante grave, bastante profunda. E isso, segundo ela, acendeu a luz amarela, se não me engano se ela falou amarela ou vermelha, mas ela usou essa expressão, acendeu uma luz de alerta nos ministros, e aí utilizaram aquele inquérito das fake news e outros inquéritos e outros expedientes para, então, fazer o que estão fazendo, no entendimento deles, constitucionalmente. Então realmente é grave, o Zema tem dado declarações mesmo bem fortes,
mas ele não me parece ter ferido nenhuma honra de ninguém. Agora, por exemplo, nem pode dizer lá o quem foi que falou que o próprio Flávio, o Flávio em janeiro tuitou ou expôs na rede social, vinculando o Lula ao Maduro, né, dizendo sobre a prisão do Maduro, que o Lula teria reflexos por ser próximo ao Maduro e segundo o próprio entendimento de alguns dentro do STF, isso seria uma mácula à honra do presidente Lula. Ou seja, um parlamentar, que ele é parlamentar, né, não pode dizer nada. Não se pode falar mais nada, não sei, por crime de opinião, assim. Então, tá meio complicado a situação. Não, se nós queremos uma democracia que vença o melhor, que as pessoas possam expor suas ideias, nós temos que pisar um pouco no freio dessa situação do politicamente correto aí, que está bastante fora do controle. E aí, isso fora do controle, tentam controlar todas as expressões e todos os pensamentos das pessoas. Então você é livre para pensar, desde que pense o que eu quero que você pense. O Flávio Bolsonaro está sujeito a ser incluído naquela fake Não, eu acho que eles vão bater a naquela carteira do na rapaz. CPI, como é que é? No inquérito do fim do mundo, Acho que inquérito vai ficar das fake inelegível esse news e rapaz aí. tornam ele inelegível. É. É. Isso aconteceu nas eleições de 2022, né, quando não se podia dizer diversas coisas, né. É. O STF e o TSE impediram diversas notícias de serem veiculadas, inclusive houve uma censura prévia do Brasil Paralelo, e isso dito pela boca da ministra Carmen Lúcia, em que ela falou algo assim, que é intolerável no Brasil a censura prévia, mas que ali era uma exceção viável, porque os fins justificariam os meios naquele caso. E aí abriu-se o caminho para tudo que nós estamos vendo. É, lamentável, né. Bota lamentável nisso. Vamos falar do Sicredi agora, tá certo? Olha aqui, ó, Sicredi Origens RS, olha aqui só. Para quem investe, a Sicredi Origens RS tem uma solução inteligente, o crédito com garantia de aplicação. Olha só que espetáculo. Você utiliza seus investimentos como garantia, sem precisar resgatar. Assim, mantenha sua estratégia intacta enquanto acessa crédito com condições diferenciadas. As ofertas são ajustadas ao valor aplicado e à sua capacidade de pagamento, com prazo de até 120 meses e taxas a partir de 0,29% ao mês, mais CDI. Fale com seu gerente ou abra sua conta no Sicredi Origens RS, que é bom demais. Dá uma olhada. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Tudo bem. E o Di Paolo? O Di Paolo é maravilhoso, né. Eu falo de Paulo Jeremia, né, que é o vinho Paulo Jeremia, que é um espetáculo. O vinho que tá bombando aí, o pessoal tá degustando uma barbaridade, o vinho Paulo Jeremia. Aprecie, deguste, vale a pena. E o Di Paolo tá aí contando a sua história. Existem marcas que servem refeições e existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de histórias, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição também encontra o mar. O Di Paolo agora conta com uma unidade em Torres. Além de todo o sabor do galeto de Paolo, lá em Torres, né, contemplando aquela comunidade, o arquitetônico, né, da loja de Paolo, né, do restaurante de Paolo, lá em Torres é linda como todas. Muito bem, produzida e com condições, assim, de muito bem-estar, né, conforto para os clientes que vão na loja, por exemplo, de Torres, do grupo Di Paolo de Galetos, o melhor galeto do planeta. Di Paolo, sabor que atravessa gerações.
Depois nós vamos falar da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, tá, que está aí voando, como eu digo diariamente aqui, de Porto Alegre, o aeroporto Salgado Filho, até Lisboa em 11 horas com essas aeronaves de primeira grandeza, né, novas, lindas, maravilhosas, confortáveis também. De Porto Alegre a Lisboa, 11 horas de voo saindo do aeroporto Salgado Filho. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luxo, a bordo, de qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas você encontra na Transportes Aéreos Portugueses. Todas as bandeiras e cartões de crédito são muito bem-vindas, tá bom? E os parcelamentos são mantidos, né, como eu digo, de pai para filho. E a TAP fazendo também muito esforço, né, para, eliminar aumentos nas tarifas aéreas em função dessa crise do petróleo no mundo, tá bom? Muito bem. Então, vamos adiante. Fala, Eduardo Dornelles. Notícia quente aqui. É. Metrópolis. Delegado da Polícia Federal que atuou na prisão de Ramagem é convidado a se retirar dos Estados Unidos. Faz 15 minutos que foi Eu não publicado. entendi como é que é. Repetindo. No site do Metrópolis, Sim, o Ramagem foi preso nos Estados foi, Unidos. ele já foi solto. Foi solto. Tá, Mas existem delegados da Polícia Federal ligados à polícia americana claro. para tratar de imigração, essas coisas. E esse delegado, chamado Marcelo Ivo de Carvalho, fazia essa atuação junto à polícia americana. E ele Morava lá nos Estados Unidos, né? morava lá Sim. e ele estava tratando desse assunto. Ele atuou na prisão do ex-diretor da ABIN, o Alexandre O Ramagem, Ramagem. mas ele foi expulso hoje dos Estados Unidos, segundo informações do próprio Departamento Americano de Imigração. O escritório para o Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado confirmou a saída de Ivo hoje à tarde, e explicou, abre aspas, ao departamento, nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar tanto pedidos formais de extradição quanto prolongar caças às bruxas políticas em território dos Estados Unidos. Hoje solicitamos que um funcionário brasileiro relevante deixe nossa nação por tentar fazer isso, fecha aspas. Meu Deus. Foi o esquema que foi feito lá com o ICE, né, que essa É polícia uma tem represália é. também, né, dos americanos, né, em função dessa eles consideram que foi, tipo, uma invasão. Existe essa Uma sintonia. manipulação, Existe a sintonia mas é que esse é um caso que, transcende por causa da política, tá compreendendo? Então, a coisa aí é diferente nesse caso aí, porque eles entendem que é uma perseguição absoluta e tal, e que ele estaria lá, o Ramagem, em condições legais dentro do território americano. Sim, eles usam a expressão aqui, segundo Metrópolis, caça às bruxas, Caçar as bruxas, pra que você eles ver. não podem permitir isso no território americano. É. Estaria com a vencida, né, o tempo de permanência, né. Que não é verdade, né, Que ele não foi foi solto que não foi um dia é, seguinte ele foi solto. é. Ele Mas foi mas sem nenhuma intervenção judicial, né. Foi solto administrativamente. sim, não houve Não. nada judicial, não. Nada, eles verificaram que estava tudo É. ok e no dia seguinte ele É. voltou para casa. Sim, tanto que ele tinha residência fixa lá e tal, morando em Orlando, e estava indo fazer compras e tal, não. Ele tem filhos- se eu não me engano, tem pedido de asilo, né. As Asilo 2 filhas político, na né. escola agora, o que acontece agora nessa situação dos Estados Unidos? Isso é uma situação muito delicada, né, porque nós estamos aí com a história, das organizações criminosas que foram catalogadas pelos americanos, pelo Trump, pelo governo americano, como organização terrorista, tá. O governo brasileiro não reconhece essas 2 organizações, principalmente o PCC e o CV, o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho, como organização terrorista. Reconhece como organização do crime organizado, mas não como terrorismo, né. E os Estados Unidos já disseram que sim. Então, na verdade, isso aí para nós cria um problema seríssimo, porque eu não gostaria de ver os americanos entrando no Brasil, né, pra fazer operações de guerra aqui, porque se é terrorista, a operação é de guerra, não uma operação, é guerra. Mas Tá. fizeram na Venezuela. Pois é, exatamente, né. Eu não gostaria de ver isso de forma alguma, de país nenhum do mundo fazendo isso no território brasileiro, tá. Agora, o nosso governo brasileiro, lamentavelmente, diz que não é terrorista,
a terra reconhece, mas também não faz absolutamente nada para retirar desses 2, principalmente, polos aí do crime organizado, o que eles estão fazendo, porque na verdade eles estão substituindo o Estado e massacrando as pessoas no território, nos territórios cada vez mais alargados, as fronteiras desses territórios, que eles comandam, que eles determinam se a pessoa vai dormir mais cedo, vai dormir mais tarde, se tem que pagar pedágio para entrar, se tem que ter uma contribuição para ter o seu negócio ali na esquina, o seu boteco na esquina, seu armazém, né. Então, aí nós ficamos num toma, né, nessa história. De um lado, não se quer efetivamente que venha ninguém para cá fazer operações de guerra dentro do país, mas também não se quer que esses 2, principalmente, grandes, organizações aí criminosas, fiquem mandando na população e fazendo o que o Estado não faz, quer dizer, garantindo a segurança em troca de dinheiro, na verdade, porque eles cobram pedágio de tudo, né, impressionante isso. E elegem pior do que isso, né, e elegem parlamentares. Elegem parlamentares e instruem pessoas, patrocinam pessoas para que ingressem no serviço público nas altas carreiras. Pronto. Isso também acontece. Então, Isso também acontece, não apenas políticos. aliás, só para também lembrar, o presidente Lula fez um discurso no sábado de tarde na Espanha, acho que foi em Barcelona, lá, para os grandes líderes dos países progressistas. Sim. Então esse discurso, olha, eu acho que esse discurso ele realmente, eh, alguém fez para ele. Foi um discurso muito bem elaborado, mas teve um paradoxo, não é, porque ele diz o seguinte, que, os países que são governados, que eles chamam de neoliberais, promete riqueza e entrega fome. E que o país ou os progressistas, os líderes progressistas, não pode ter vergonha de dizer que são comunistas. E a maioria dos progressistas diz ele que, ah, promete uma coisa nas eleições, que é um governo progressista, e acaba entregando o governo capitalista, né. Então é uma coisa, assim, totalmente fora de rumo, porque a gente não tem como organizar as coisas. A gente sabe muito bem que onde os países são governados por progressistas, se elegeram para entregar riqueza, alimentação, moradia, saúde e tal, e implantaram de fato o regime progressista, entregaram miséria. Então não fecha a conta. Qual o argumento quando não dá certo? A culpa é do capitalismo. Ou não foi implementado do jeito correto. Nunca foi dito correto, Nunca. é sempre, por exemplo, a Venezuela, a culpa é do Maduro, a culpa não é do Chaves que implantou, é do Maduro que estragou o que estava indo bem. É sempre a pessoa que leva a culpa, nunca é o sistema que é ruim, que causa fome, é a pessoa aquela da vez que não deu certo. E eles se colocam governantes, que isso é louvável para a não louvável porque eu acho louvável, mas porque a cau pra para a causa deles. O indivíduo para a causa deles não importa. Então o político não importa desde que a causa progrida. É. Então eles queimam os políticos. Da vez foi o Maduro, o Maduro não implantou corretamente, ele estragou tudo que estava indo bem. É. E não estava indo bem. O único modelo que eu vejo no mundo como um modelo que é comunista e implantou o capitalismo e está dando certo, é a China. Mas a China não é desse jeito, ela percebeu, o Mao Tse-tung percebeu lá em, não sei se foi ele que eu foi em Não, não foi ele, 1970, foi o já foi depois dele, foi mas depois dele. 70 e poucos, ele percebeu que o viés do Mao Tse-tung ia levar à derrocada, ia abrir o mercado. Então uma mistura de coisa lá. É um misto ali, é É um um misto. misto, é. Não, não. Vou pedir só para o meu amigo fechar um pouquinho, porque às vezes a gente está aqui meio que mexendo e se atrapalha um pouco. Muito bem, vamos falar de quem procura saúde, né, atividade saudável na sua alimentação, tem que examinar detidamente, né, o tipo de produto que leva para a sua casa, sua família, né, para a sua alimentação ou em qualquer ambiente, seja em restaurantes, lancherias, enfim, né, qualquer ambiente onde tem alimentações, todos querem uma alimentação cada vez mais saudável. Eu falo aí do Sítio Gigante, que produz ovos orgânicos espetaculares, olha que emergência, é um negócio fantástico, né. Temos os ovos, o Jumbo, né, nós temos o Jumbo, temos o grande e o Jumbo, são ovos maravilhosos.
Eu vou mostrar qualquer hora aqui, como é que se comportam essas galinhas lá, nesse sítio, que é maravilhoso, que por isso dá essa condição de ovos orgânicos dessa qualidade, ok. É um sistema que prioriza o bem-estar animal, galinhas criadas soltas com acesso à pastagem, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos. Galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Isso aí é extremamente importante, não recebem antibióticos, tá. Esse tipo de sítio gigante aí, esse tipo de criação não adere absolutamente a antibióticos, né, na alimentação dessas galinhas, tá. Temos lá também o adubo, né, de primeira grandeza, que é o Titica, né, adubo orgânico classe A, é negócio sensacional. É um adubo proveniente da cama de aviário, que é esterco mais serragem, produto seco e compostado, rico em nitrogênio e carbono, tá bom? Aí, ó, isso aí, minha gente, isso aí você leva para o seu jardim, para o seu condomínio, é um negócio fantástico, tá? Esse adubo, então, proveniente da cama de aviário, esterco mais serragem, produto seco e compostado, rico em nitrogênio e carbono, laudo emitido pela Universidade de Passo Fundo, atestando seu grau de pureza. Adubo registrado no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, com atestado para a produção orgânica através do certificado de conformidade orgânica. É só grandes entidades, né, que fazem a certificação, todo esse adubo aí passa por lá, assim como os ovos orgânicos, tá bom? Produtos disponíveis, ok, para o consumidor, por exemplo, na Feira Ecológica do Menino Deus, na Secretaria da Agricultura, ali na Avenida Getúlio Vargas, às quartas-feiras, né, à tarde, e aos sábados pela manhã. Também você encontra os ovos orgânicos do Sítio Gigante e o Titica, esse adubo orgânico de cama de aviário, que é sensacional. Olha, não tem que não cresça, né. Imagina um canteiro de salsa, de cebolinha, essas coisas todas, é maravilhoso, porque brota uma barbaridade pela qualidade do adubo. Você encontra então em lojas, floriculturas e agropecuárias, tá. Através também do contato você pode, ter acesso a esses produtos, que é o 9983 65337, 9983 65337, tá bom? Sítio Gigante Ovos Orgânicos, sensacional, bons demais, minha gente, tá bom? Isso tudo é produzido aqui no nosso torrão aqui, né, lá em Itapuã. Itapuã que pertence a Viamão, né. Temos um sítio gigante lá que é lindo, maravilhoso, produzindo essas maravilhas. Muito bem, temos aí 3 minutos de fechamento. Fala, Govinaski. Olha, lamentar, não é, que a CPMI do INSS também encerrou sem um relatório final aprovado, o final da votação foi de 19 votos contra, e 12 votos a favor. Também houve lá na CPMI do INSS, houve uma substituição de parlamentares na votação, não é, então isso obviamente tem consequência no resultado, eh e tudo que foi levantado lá foi provado, um desvio de na ordem de quase 40 bilhões de reais que foram retirados dos aposentados, 40 milhões de reais nas falcatruas Sim, daí eles dos vão atrás do consignados. guri do Bolsonaro, que está com uma posição muito, É, otimista na exato, né. campanha para Isso presidente da república. Aí o Supremo Tribunal Federal, né, se estabelece, nesse tipo de perseguição, né, de um político em potencial para a presidência da república, e essas roubalheiras aí ficam à margem, e passa ao largo, né. É. os parlamentares fazem todo um enredo, né, um contorno para evitar isso aí. E fizeram, olha, essa CPMI do INSS fez um trabalho formidável, Foi, viu. foi, foi, É, foi, mas deixou a marca, deixou deixou a a marca. marca, né. Aqui, minha gente, estamos aqui na RS Play 524, claro, net, tá bom? Mais plataformas. Seguidinha do programa agora, 21 horas, temos aí o Alexandre Garcia, né, um comentário também indispensável, imperdível, tá bom? Temos também amanhã de manhã, sempre 8 horas da manhã, ao vivo, o Boris Casoy aqui com, né, suas manifestações, seus comentários também imperdíveis, como eu digo. Tudo isso aqui na grade da nossa RS Play 524, claro, net, e plataformas, mandando a nossa grade de programação mundo afora, não é só o Rio Grande, Brasil, mundo afora, tá bom? Uma grade muito bem elaborada, programas bem interessantes, maravilhosos, que encantam os nossos telespectadores. Isso aí, meu amigo Eduardo Dornelles. Pois é, parece que o Vamos Brasil não tem, para finalizar, não tem problemas, né.
Deputada Duta Salabert, que é uma deputada trans, uma mulher trans, do PSOL de Minas Gerais, apresentou um projeto de lei para proibir a venda da chamada fita cola-rato em todo o país. Ela acha uma crueldade que os ratinhos ficarem presos naquelas colas e aquelas fitas ali, porque não se pode dar os motivos dela. Tudo bem. Parece que nós não temos problemas no Brasil. Aí vamos brincar de fita cola, cola-fita, fita Deus do céu. Minha gente, 33 anos no ar, nosso programa Atividade, mais uma edição, nos despedimos e amanhã estaremos de volta. Uma boa noite e até lá.